Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A mensagem tem como título Obreiros. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas, diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que os enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperações diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui, abrem-se covas na terra produtiva. Ali, manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis um motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como um obreiro aprovado. Mensagem tirada do livro Pão Nosso. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar um trecho do Livro dos Espíritos, que é o livro primeiro de instruções da doutrina espírita, trabalhado por Kardec junto à espiritualidade maior, onde ele buscava sanar as dificuldades de compreensão de todos nós, e ele, incluindo, fazia parte desse nós. Então buscava tentar encontrar respostas para muitas questões existenciais que colocavam em xeque a questão de uma vida futura. Então esse é o primeiro livro, diria que o pontapé inicial para o conhecimento da nossa realidade existencial de espíritos imortais. A partir do Livro dos Espíritos nós começamos a entender. E essa parte que nós vamos analisar hoje está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que ele é dividido em 4 partes, e nessa quarta parte tem 2 capítulos. O primeiro que fala das penas e gozos terrestres, e a segunda parte que é das penas e gozos futuros. E nós vamos analisar o primeiro, penas e gozos terrestres. E por que nós pegamos esse tema para a noite de hoje? Tendo em vista todo esse clima tenso que o nosso planeta tem vivido ultimamente, primeiro em função dessa pandemia que arrebatou milhares de vidas, tantas pessoas ao nosso redor se foram, é uma catástrofe da qual nenhum de nós jamais imaginaria que passaríamos um dia nessa nossa existência. Passado um pouco isso, vem uma guerra, a qual nós julgávamos que não fosse possível mais nos tempos de hoje. A gente não acreditava mais que guerras da proporção como nós observamos agora tivesse procedência, e teve. E agora, mais recentemente, falando especificamente do nosso país, essa névoa negativa de dores, de sofrimento, de incompreensão, de intrigas e de um estado muito apreensivo de todos os habitantes do nosso país em função das convicções políticas de cada um. E nós, muitas vezes, quando colocamos o nosso pensar, o nosso modo de entender em prática, nós esquecemos que somos seres oriundos de educação, de cultura diferentes, e certamente vamos ter posições diferentes. E aí teria que vingar um comportamento que é indispensável ao bom convívio de todos nós: respeito. E a gente percebe que isso está totalmente em falta nos dias de hoje. Então a gente pede constantemente a espiritualidade maior que se apiede de nós
e que nos permita passar nos instruindo com tudo que está acontecendo e tirando alguma lição para a nossa continuidade de vida. Eu vou acelerar um pouquinho porque o texto, o tema é bastante longo, tá, pessoal? Então, a primeira parte, ele fala das esperanças e das consolações, né? E é Kardec fazendo questionamentos sobre as dificuldades, sobre as felicidades, como que vai ser, né? Como que é a nossa esperança, no que nós devemos apostar ou não, como é que nós devemos nos comportar. Perguntas filosóficas que nos dão roteiros de caminhos a serem seguidos através das respostas dos benfeitores espirituais. Na questão 920, então, dessa parte, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Alguém acredita que sim? Bom, Jesus, nos seus ensinamentos, já nos disse: a felicidade não é desse mundo. E lógico que nós temos que buscar entender o porquê que a felicidade não é desse mundo, né? A felicidade é para o plano espiritual. Nós ainda estamos no estágio de aprendizado, no estado, né, de espíritos errantes ainda. Porque nós estamos, nessa escola da vida, nós estamos ainda engatinhando, gente. Nós temos muito, muito, muito que aprender. Tudo que trouxemos de bagagem de conhecimento até hoje nos mostra por que Sócrates, o grande estudioso, o grande sábio da nossa história, diz que tudo que ele sabia era que ele nada sabia. Que quanto mais nós mergulhamos no conhecimento, nós descobrimos que temos muito mais a descobrir. E isso é fantástico. Buscar o conhecimento é de extrema importância para o nosso crescimento e para a nossa libertação. Libertação dos nossos equívocos, do nosso, né, egoísmo, né, da nossa prepotência de acharmos que muitas vezes temos razão em tudo quando nós pouco sabemos daquilo que falamos. Então ele pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí vem aquele questionamento. Tá, legal a resposta, né? De nós depende. Mas como é que nós fazemos isso? Qual é a fórmula que nós precisamos para a gente descobrir o que é que necessitamos fazer? Em primeiro lugar, voltamos ao Sócrates novamente, né? Qual era a orientação de Sócrates? Homem, conhece-te a ti mesmo. Enquanto nós não fizermos essa viagem interior para dentro de nós mesmos, sondarmos os nossos comportamentos, nossos equívocos, nossos vícios e as boas tendências que nós já trazemos, construídas através das nossas reencarnações inúmeras, enquanto nós não tivermos consciência do que habita em nós, nós vamos ter dificuldade de saber como proceder. Nós precisamos, em primeiro lugar, detectar quem somos nós nesse teatro da vida em que nós estamos inseridos. Eu vou fazer a pergunta: quem sou eu? Eu sou o Nicanor. Eu não sou o Nicanor, eu estou o Nicanor nessa existência. Eu sou um espírito que já tive vários nomes diferentes, várias circunstâncias diferentes, né? Experiências diferentes. E estou em caminho de progresso, de evolução. Todos nós somos espíritos imortais em processo de evolução. E essas dores que tanto nos assolam, essas dificuldades, fazem parte dessa ignorância nossa acerca de nós mesmos. Por isso, a importância de nos conhecermos para podermos colocar em prática a orientação que os espíritos nos dão. Na pergunta 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Uma pergunta meio complicada essa do Kardec, né? Mas os espíritos responderam: olha, o homem é quase sempre obreiro da sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Kardec, os espíritos, na verdade, eles não não ficam nos alisando e suavizando. Ele mostra que nós estamos num estágio ainda bastante
primitivo nas nossas ações. Às vezes nós nos perguntamos, nossa, na Idade Média as pessoas agiam assim, assim, assado, e nós evoluímos muito. Será? Se nós observamos o nosso comportamento em relação ao nosso semelhante, vamos colocar hoje a nossa postura, cada um fazendo um exercício mental, em relação àqueles companheiros nossos hoje que politicamente pensam diferente de nós. Como que é a nossa postura em relação a eles? É aquela postura do ser que já evoluiu, que entende, que compreende, que não critica, que não condena, que não revida, que tem compaixão? É esse o comportamento que nós temos em relação a esses semelhantes nossos? Se for o inverso, nós estamos mais próximos da Idade Média do que um mundo mais evoluído. Então são essas reflexões que nós precisamos fazer para entender o posicionamento dos espíritos e colocar em prática as suas sugestões. Na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Nós temos consciência de tantas pessoas de vida humilde, simples, em que as pessoas, algumas pessoas não entendendo por que eles são tão acomodados, por que não correm atrás, por que não querem crescer, por que não querem progredir materialmente falando, né? E as pessoas muitas vezes dizem, mas eu estou contente com o que eu tenho, por que eu vou ficar correndo atrás? E aí, mas não dá para entender uma pessoa que não quer evoluir, que não quer, né, progredir materialmente, né? Então voltamos à velha questão. Nós olhamos o mundo e as pessoas apenas pela nossa ótica, e quem não estiver de acordo com o que nós enxergamos parece que está fora do padrão. Nós não entendemos que todos nós temos uma bagagem espiritual de encarnações anteriores. E muitos de nós fazemos essa programação conosco mesmo, assumimos esse compromisso conosco de não nos apegarmos e de não corrermos excessivamente através dos bens materiais, porque sabemos que esses bens materiais nos desviarão do caminho do conhecimento interior. Porque quanto mais envolvido nós estamos com as necessidades materiais, mais nós nos afastamos, né, do nosso conhecimento interior. Não que ter posses afaste a pessoa, não é isso. Mas a facilidade com que ela nos coloca nas coisas e as inúmeras responsabilidades que advêm de quem tem isso, dificulta a caminhada evolucional. Na questão 926, a pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Porque o ser humano é muito comum, quando nós estamos numa condição muito ínfima, financeira, que nada se tem, a gente tem aquele projeto simples, né, que deveria estar vigente, né, no nosso sentimento, que é de ter aquela casinha, ter uma família, né? O carrinho para trabalhar, tudo bem, ótimo, né? Aí a gente chega nesse bendito carrinho, nessa casinha, nessa condição. Pronto, a gente já quer uma casa maior, um carro melhor, né? A gente já não está mais contente com o nosso rendimento, e assim vai. A maioria de nós tem essa visão de evoluir materialmente. Não é errado. O que acontece é que muitas vezes nós estamos investindo mais na construção dos nossos bens materiais do que dos bens que vão realmente fazer diferença no nosso retorno à pátria espiritual, que são os bens espirituais, os valores morais que nós construímos. Aquilo que nós fizemos com o ensinamento do Cristo que nos foi dado. A resposta, então: os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Olha a resposta dos espíritos. O que menos necessidades materiais tem, esse os mais ricos.
Então é essa observância do que os Espíritos vêm nos trazendo através da sua instrução, do seu esclarecimento, que importa que nós voltemos as nossas atenções. Porque uma coisa é nós estarmos cotidianamente ouvindo, né, aquilo que nos é colocado, mas mergulhar, a gente buscar o entendimento através da literatura espírita, liberta-nos dessa prisão material que nós construímos e continuamos a trabalhar com ela nesta existência ainda. Questão 931. Está saindo? Tá, né? 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Aí a resposta: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí ela lhe será o paraíso terrestre. Eu acho que quase todos os companheiros que estão sempre conosco já ouviram falar sobre os diferentes estágios das nossas moradas, das nossas habitações, né? Colocadas pelos espíritos, que são os planetas primitivos, onde nós começamos a nossa jornada, né, em busca do nosso progresso espiritual. Aí depois o planeta em que nós nos encontramos, que é o de expiação e de provas, ou seja, a gente está assim reparando, está tentando melhorar aquilo que nós trouxemos de muito grosseiro do planeta, dos mundos primitivos, e estamos tentando hoje nos melhorarmos um pouquinho em relação às nossas primeiras existências como espíritos, né? E aí depois vem o mundo de regeneração, onde o bem e o mal vão estar em equilíbrio, e não mais como nesse planeta em que nós estamos, onde o mal se sobrepõe ao bem. O mal se sobrepõe ao bem. Pode parecer meio complexa essa... Não está saindo? Não, mas não tem problema. Eu acho que eu falo um pouco baixinho, dá para ouvir até lá no final, eu acho. Não vai ter problema. Então a gente percebe que o mal ainda domina as nossas ações. E não nos equivoquemos em achar que o mal é apenas aquele que nos assalta na rua, a mão armada, aquele que usa drogas e utiliza de toda a violência possível para o sustento de si mesmo, ou então esses personagens políticos que nós adoramos atirar pedras porque eles só fazem o mal. Não está só ali. Eu ouvi uma frase muito propícia para o nosso tempo de hoje, que diz que cada povo tem o governo que merece. Por que é que esses personagens que enganam tantos povos estão lá? Quem os colocou lá? Nós. Os nossos pensamentos, muitas vezes ainda, nós não nos preocupamos conosco mesmo, com o nosso bem-estar, com o bem-estar da coletividade. Então, assim, nós temos que ter um olhar cristão para tudo aquilo que nos envolve. Nós temos que entender que se nós estamos inseridos nesse meio, é porque o padrão vibracional de todos nós é muito parecido. Dentro de uma família, muitas vezes, é interessante a gente perceber isso. São coisas que parecem não ter sentido diante do que a gente fala. Mas se a mãe faz um prato de bolinhos, né? E aquele bolinho é delicioso. A gente vai pegar, a gente procura qual o menor para pegar? É delicioso, a gente vai para o maior, né? De preferência, porque não vai sobrar mais, então deixa eu pegar o maior. Dificilmente a gente pega o menor para deixar os outros para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos. Então a gente tem esse ego, essa coisa do materialismo, e isso é negativo. Várias coisinhas negativas somando nos deixam cegos para esses sentimentos que nascem pequenos e se tornam grandes no nosso cotidiano. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão.
Mas de que forma que os bons vão preponderar? Com a violência? Com paciência, com amor, com tolerância, esclarecendo aquilo que for possível esclarecer quando a oportunidade se fizer, não sendo conivente com erros quando nós percebemos que eles são realmente necessários à nossa participação, mas quando se for fazer entender que aquela situação não é complicada, tem que saber como, não é o que se fala, não é como se corrige, não é o que se corrige, é como. O amor tem que estar em todas as nossas ações e tem que ter espaço para ele ser expandido, para ele ser explanado. Nós não podemos invadir o espaço de ninguém. Então, o respeito, o amor, o perdão, a tolerância são atitudes indispensáveis para isso. Por que são mais numerosos? Não, já passei, vai a outra. A segunda parte, então, que nós vamos no segundo item, que fala de questões de sofrimentos, como que nós lidamos com essas dores, esses sofrimentos, essas alegrias, fala da perda dos entes queridos, né? Então, na questão 934, todas elas têm relação com o mesmo assunto, tá? Na questão 934, Kardec pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E aqui fica aquela questão, né, que às vezes nós nos inconformamos, principalmente nessa época em que nós tivemos muitos dos nossos que retornaram ao plano espiritual e nós nos perguntamos por quê? Que justiça é essa? Por que foi uma pessoa que estava tão saudável e a outra que estava, né, quase indo, não foi, não vai, está aqui até agora? O que acontece? Por que isso acontece? Então nós precisamos entender essas questões. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. A lei do retorno é comum. Quando nós temos consciência de que todos nós estamos aqui pelo processo de evolução ao qual nós somos convidados pelo Criador da vida, para que um dia nós cheguemos a essa perfeição relativa que Jesus nos incita a buscá-la, nós vamos entender que nessas inúmeras encarnações nós vamos construindo aquilo que será a nossa experiência futura. Então todos nós estamos aqui dentro de uma programação divina, e todos nós respondemos a esse tempo, né? Termos a consciência de que esses que são os nossos familiares é uma parcela muito minúscula dos nossos amados, das pessoas que são caras ao nosso coração. Nós, nas nossas inúmeras existências, tivemos inúmeras outras pessoas caras aos nossos sentimentos que ainda não reencarnaram conosco nessa existência. Muitas vezes outros ficaram, não era parte da programação estarem conosco. E às vezes pessoas até muito mais caras ao nosso coração do que as que hoje nos acompanham nessa experiência. Então entender todas essas questões vai nos libertando. A orientação da espiritualidade é essa: amai-vos, a primeira instrução, instruí-vos, a segunda. Porque sem a instrução nós vamos ficar resbalando, derrapando a nossa existência inteira e não vamos conseguir encontrar as respostas dos porquês. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que desencarnaram? Como que a nossa dor repercute lá, né? O espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarroada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. A dor excessiva pode muitas vezes levar a pessoa a sentimentos de angústia muito profunda, depressão, e muitas vezes descambar para o lado do desgosto da vida, e muitas vezes
aquela tentativa de resolver o problema, parar de sofrer e acreditar que exterminando a sua existência, vai estar exterminando com a sua dor. Não vamos falar sobre isso, porque mais para frente a gente aborda isso também, né? E quando se fala das decepções, da ingratidão, das afeições destruídas, como é que nós nos resolvemos em relação aos nossos semelhantes quanto a isso, né? As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Quantas pessoas que já fizeram o bem a alguém, auxiliar uma família, auxiliar uma pessoa e não tiveram nenhuma resposta, bem pelo contrário, tiveram a ingratidão como resposta, e daí futuramente a gente pergunta se pode ajudar alguém ou outra família. Eu não ajudo. Eu já fiz isso, nunca fui reconhecido, só levei ingratidão, eu não ajudo mais. Já ouvimos muito isso, acho que todos nós já ouvimos um pouquinho desse tipo de comentário. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. Essa é a resposta dos espíritos. E uma outra questão, nós somos espíritos que viemos já de várias encarnações. E muitas vezes esse companheiro que hoje auxiliamos, que nos é ingrato, né, pode ter sido um companheiro que, né, nós já fomos auxiliados em outras épocas e tivemos a ingratidão da mesma forma. Né? Então, 4 minutos? Então, como é que nós vamos querer que sejamos, né, e sejamos respeitados muitas vezes no nosso pensamento, na nossa forma de pensar, se nós somos espíritos que também trazemos a nossa bagagem de erro, a nossa necessidade de caridade, de perdão dos nossos semelhantes. Então precisamos ter esse olhar, auxiliar sem olhar a quem, né? Eu acho que nós vamos encerrar, porque o texto é bastante extenso, gente, e ela foi preparada para mais tempo, mas numa outra oportunidade a gente vai dar sequência a essa análise, né, numa outra oportunidade que a gente tiver, e eu convido a todos que procurem, né, estar observando esse livro dos Espíritos em especial, porque existem muitas outras obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, mas as questões mais comuns que nós temos, essas dificuldades de interpretação dos porquês da nossa vida, estão todas inseridas no livro dos Espíritos. Né? Se houver alguma dificuldade, pode estar se reportando algum companheiro da casa que tem mais experiências, que tem a bagagem do estudo, que pode estar esclarecendo. Né? Então, assim, mas é importante que nós busquemos isso, que nós façamos a nossa parte na construção desse mundo melhor a partir de nós mesmos. Nós somos um universo em meio ao universo. E nós precisamos compreender a importância que nós temos nesse contexto existencial, como criaturas de Deus, como os seres inteligentes da criação. Mas essa inteligência precisa desabrochar, precisa ser trabalhada. Nós precisamos buscá-la, precisamos construí-la através das instruções. E o Livro dos Espíritos é um roteiro seguro para isso. Um roteiro de como caminhar o Evangelho de Jesus. Precisamos estar de mãos dadas com esses ensinamentos, né, com essas obras, porque elas certamente vão esclarecer e facilitar a nossa compreensão e o nosso caminhar. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.